né? Convido, então, Simone, que está na Bahia, né? Professora da Federal do Recôncavo Baiano, né? Mas a carioca, né? Também assistente social, e doutora em Cultura e Sociedade lá na Federal da Bahia, tá? E coordenadora do LES, né? Que ela vai poder falar isso melhor na fala dela, né? Então, apesar desse nome extenso, né, que a gente colocou como proposta para ela falar, corporalidade, sexualidade, gênero, né, dos estudos de mulher aos estudos feministas, a discussão da Simone é trazer a contribuição política dos feminismos lésbicos para o entendimento aí do campo, né, que a gente está tratando. Seja bem-vinda, querida, muito obrigado pela sua gentileza mais uma vez estar conosco. Marco, obrigada. Quero dar boa noite a todas, todos e todes, né? Quero agradecer ao Marco pelo convite, cumprimentar a Jussara, parabenizar por essas reflexões importantes que ela trouxe para a gente, né? E é sempre uma alegria participar de tudo que o Marco organiza, né? Sempre tem uma energia muito boa, sempre tem uma potência grande. O Marco é um docente, um ativista, que, para mim, é uma das grandes referências, né? Então, como o Marco falou, o tema que ele me deu, né, foi um tema bastante amplo, né? Então, eu vou fazer, eu falei com ele que eu ia fazer um recorte, que é um recorte dentro dessa discussão do feminismo, falar um pouco do feminismo lésbico e das produções, né, até a contemporaneidade, né? Essa é a discussão que, em geral, eu tenho me debruçado. Eu sou uma mulher lésbica, né? Como o Marco falou, eu sou coordenadora do LES, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Lesbianidade, Gênero, Raça e Sexualidade. É um grupo da UFRB vinculado ao serviço social, que a gente tem uma centralidade na discussão lésbica, né? E eu sempre procuro, né, me colocar nos espaços onde eu falo como uma mulher lésbica, uma docente lésbica, né? Porque eu acho que é importante eu me colocar não só como dizer que esta é a minha orientação sexual, né? Mas esse é o meu posicionamento político, né? Além de com o qual eu vejo o mundo, né? E quando a gente fala, né, para o outro, a gente interpela, né? Quando a gente fala como se coloca como uma pessoa lésbica, a gente coloca também o outro para pensar um pouco a partir dos preconceitos que ele tem sobre o que é ser uma lésbica, né? O que é a lesbianidade. Então, eu sempre costumo me colocar nesse lugar, né? Colocando a minha identidade, né? Então, voltando agora, né, para o nosso tema, né? Quando a gente fala do feminismo, né? Quando a gente fala das lutas feministas contra a opressão, né, pela emancipação, pela igualdade, a gente está falando de vários feminismos, né? Os feminismos, eles não são iguais, né? Tem várias as perspectivas que orientam. Então, o ativismo, ele sempre alimentou as produções no campo de gênero e da sexualidade, assim como essas produções também sempre alimentaram o ativismo, né? Então, se teve primeiro, né, os estudos da mulher, depois surgiram os estudos de gênero, né? E, por fim, chegaram as questões LGBTs e também os estudos queer. Então, o feminismo, durante muito tempo, ele foi refratário aos estudos da sexualidade, né? E a sexualidade, ela é política, assim como o gênero, né? Ela é organizada em sistemas de poder, que incluem uns e excluem outros ao mesmo tempo. Então, a organização sexual da sociedade, ela cria uma hierarquia a partir da heterossexualidade e tem essa heterossexualidade como modelo, né? Como um sistema político de sexualidade, né? E quem está fora desse sistema, né, é considerado uma abjeção. Então, uma crítica que se faz a algumas correntes do feminismo é principalmente, historicamente, a negação desse marcador como algo de importância para avaliar as questões culturais, né, e como um eixo de opressão também. Então, o feminismo lésbico, ele vai sinalizar a importância da sexualidade como um campo que precisa ser observado, né, não apenas como algo do indivíduo, da subjetividade, mas como uma estrutura de poder que influencia na agência dos indivíduos. E é com esse olhar, né, que o movimento lésbico ele vai se constituir
como organização política de lésbicas, que vão estabelecer ações políticas de resistências que vai se contrapor, né, buscar se contrapor ao patriarcado, né, as práticas heteronormativas do patriarcado, e vai se constituir não só como uma organização política, mas epistemicamente também. Então, fazendo um resgate histórico, né, dessa intersecção do movimento feminista lésbico com a construção de uma epistemologia lésbica, a gente pode ter como um ponto de partida, né, a criação, na França, a criação da revista Questions Féministes, foi criada, né, em 1977, e que tinha várias teóricas importantes, né, que organizavam, né, que escreviam essa revista, como a Simone de Beauvoir, Christine Delphi, Monique Plaza e a Monique Wittig, né, que é uma, eu acho que Jussara, inclusive, colocou, ela é uma pensadora, uma teórica lésbica feminista, né? E ela teve uma participação importante, inclusive, discutindo questões lésbicas através dos artigos dela na revista, que são bastante conhecidos hoje como o pensamento hétero, né, e o não se nasce mulher, né? Então, a Wittig, ela tinha uma prática política e epistêmica a partir da lesbianidade, o que gerou conflitos na revista Questões Feministes, que, entre elas, né, elas não aceitavam a discussão da lesbianidade, e isso gerou um racha dentro do grupo, né? A Wittig continuou a sua trajetória nos Estados Unidos. Então, esse rompimento ele vai criar, né, para além dessa cisão na revista, né, elas continuam editando a revista com um outro nome, né, vai criar uma cisão também entre o movimento feminista, heterofeminista, e o movimento lésbico, né, ou feminismo lésbico. Então, a partir daí surge, né, esse movimento lésbico teórico e de ação militante. Se a gente pular para os Estados Unidos, né, a revolta de Stonewall, em 1969, também foi um importante marco para o surgimento de outro coletivo feminista lésbico negro, que já foi também citado aqui pela Jussara, que foi o Combahee River, né? Teve uma importante ativista intelectual lésbica negra, que é a Sheryl Clark, né? E que depois tem uma produção muito importante para o feminismo lésbico negro, né? Então, o Combahee existiu de 1974 a 1980, né? E ele trabalhava bem com essa perspectiva da interseccionalidade, né? Tinha uma centralidade na questão de classe, né? Mas especialmente na questão negra, né? E da sexualidade lésbica também, né? Então, era um coletivo muito importante, foi muito importante para a construção do movimento lésbico na América do Norte. Então, no Brasil, né, durante as décadas de 70 e 80, surgiram algumas organizações do que se chamava à época, né, o movimento homossexual, e que incluía, né, eram grupos, né, ativistas que incluíam gays e lésbicas na sua maioria. Por exemplo, o grupo de afirmação homossexual, o grupo Somos, que foi organizado em São Paulo e depois também no Rio de Janeiro. Então, com a necessidade, né, as lésbicas tiveram uma necessidade de pautar questões específicas, né, das mulheres lésbicas. Então, houve um processo de autonomização do movimento lésbico no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, né, e aí, em relação ao grupo Somos, surge o LF, que é a facção lésbico-feminista, responsável, né, pela publicação de um jornal muito importante do movimento lésbico no Brasil, que é o Xana com Xana, né? E esse grupo depois ele vai se chamar, depois que ele se distancia mesmo, né, do Somos, ele vai se chamar GALF, que é o Grupo de Ação Lésbico Feminista. E aí, saindo um pouco, né, do Sudeste, né, eu sou carioca, sou do Sudeste, mas eu acho que o Sudeste acaba escondendo também o protagonismo do Nordeste, que existe no Nordeste, né? E aí a gente tem aqui na Bahia uma pessoa muito importante, uma lésbica feminista, professora da UNEB, né, Eide Paiva, que tem uma discussão, fez a tese dela sobre o movimento feminista lésbico na Bahia. A gente tem a Ana Carla, em Pernambuco, que também falou sobre esse movimento em Pernambuco. Então, assim, esses estudos eles mostram para a gente, né, esse protagonismo também no Nordeste, que acaba sendo mesmo invisibilizado nessa questão desse eixo, né, do Sul, Sudeste e Nordeste, né? Então, na Bahia, o movimento
político de lésbicas, ele vai surgir em 1979 com o GLH, que era o Grupo Libertário Homossexual. Foi a primeira organização lésbica da Bahia, né? A gente tem que lembrar que lá atrás, as mulheres lésbicas aqui no Brasil, pelo menos, não tinham essa afirmação identitária como lésbicas, né? Mas diziam que eram homossexuais femininas, né? Então, existia, inclusive, produções que nos denominavam dessa forma, né? Então, você tem a primeira organização lésbica na Bahia. Depois, em 1993, se forma também o GLB, que era o Grupo Lésbico da Bahia. Foi a primeira ONG, né, considerada uma ONG lésbica no norte e no nordeste do Brasil. E aí, a partir de 2000, né, o movimento de lésbicas brasileiro, ele passa a se definir mesmo como feminista, né? E passa a atuar em rede, né, participando de ações coletivas dos movimentos de mulheres heterossexuais e constrói uma pauta conjunta, né, pautando principalmente, né, o direito à saúde, à cidadania, à vida, né, sem se afastar, no entanto, do movimento LGBT. Então, em 2002, antes de ser extinto, o GLB ele deu frutos, né, e criou o GPML, que era o Grupo Palavra de Mulher Lésbica, era um corpo político de lésbicas negras que foi construído em rede, né, com outros movimentos também. No Rio de Janeiro, a gente teve o Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro, Colerge, que foi fundado em 1995, e a gente teve, no Brasil, assim, bem disseminado, vários outros grupos lésbicos feministas, como o CFL, que era o Coletivo de Feministas Lésbicas em São Paulo, o Movimento Delas, no Rio de Janeiro, a Associação Lésbica de Minas, que foi fundada em 1997, o Grupo Movimento Lésbico de Campinas, o Moleca, o Grupo de Mulheres Felipa de Souza, no Rio de Janeiro, o Lance, que era Liberdade de Amor entre Mulheres do Ceará, o Lema, que era Grupo de Lésbicas do Maranhão, o Grupo de Mulheres de Maria Quitéria, da Paraíba, o Divas, né, que era de Pernambuco. Enfim, a gente teve também o Afirmativo de Mulheres Independentes, no Rio Grande do Norte, o GAMI, que é o Grupo Labre de Lésbicas Feministas, no Rio Grande do Norte também. Então, assim, a gente teve... esse foi um período bastante importante, né, para esse movimento da década de 90, né, final de 80, 90, para a autonomização mesmo do movimento lésbico no país. Então, a gente pode dizer que a interseccionalidade presente nos estudos feministas e de sexualidade, as críticas à hegemonia dos estudos sobre a heterossexualidade contribuíram para a formação do feminismo lésbico, né, que além de ser uma prática política que prioriza a bandeira de luta, como bandeira de luta, a lesbianidade, também estimula a construção da visibilidade da identidade lésbica, né, como uma identidade política, né? Então, o feminismo lésbico ele nasce de diversas organizações sociais e de pessoas que têm lutado para que as lesbianidades elas sejam reconhecidas enquanto categoria política, epistêmica e de análise, né? Seja a partir da produção do conhecimento, da literatura e em ações coletivas de atuação de grupos de militância lésbica. E nas produções, né, a gente tem várias produções que refletem bem a crítica à heterossexualidade compulsória, as relações patriarcais, as relações capitalistas, as relações de parentesco, as hierarquizações das identidades sexuais. Acho que uma das reflexões também é esse entendimento da mulher como esse sujeito universal, né, que é direcionada para a reprodução, para o casamento heterossexual. Então, o movimento feminista lésbico ele não se detém apenas na discussão estritamente lésbica, da existência lésbica, né? Mas ele tem um posicionamento também em relação à heterossexualidade, né? O feminismo lésbico ele reflete as mulheres, por exemplo, a partir da crítica à heterossexualidade compulsória, né? Que, como algumas autoras disseram, a Adrienne Rich, a Monique Wittig, né? O acesso, a heterossexualidade compulsória vai garantir o acesso, o livre acesso do homem ao corpo e à subjetividade das mulheres, né? Ficando assim as mulheres disponíveis a esse processo de dominação masculina, né? Eu queria falar um pouco também, né, sobre os estudos sobre lésbicas no Brasil, construído não só pela academia, mas também pelo ativismo, né? Até porque, como vocês viram, os dois se misturam, né? Se retroalimentam.
Então, as teóricas feministas lésbicas, elas foram também ativistas políticas. Historicamente, né, no que se refere às produções acadêmicas no campo dos gêneros e das sexualidades no Brasil, a gente tem uma certa escassez de trabalhos a respeito das lesbianidades. Durante um bom tempo, né, os trabalhos ficaram invisibilizados, né? A construção discursiva sobre a existência lésbica, né, ela foi subsumida aos estudos homossexuais, aos estudos gays, né, a homossexualidade masculina, e isso gerou muitas produções que não capturavam o universo lésbico nas suas especificidades. Mas essa autonomização, né, do movimento lésbico, que eu já falei, a ampliação do debate também sobre as questões de gênero e de sexualidade após os anos 70, passam a contribuir, né, para que, aos poucos, fosse tecendo um novo cenário em relação às produções lésbicas. Mas, apesar, né, de todo um esforço de produções teóricas sobre as existências lésbicas nas décadas de 80 e na década de 90, acho que só a partir de 2000, né, que a gente começa a ter a construção de uma epistemologia lésbica no Brasil, né, que começa a ganhar um fôlego maior através da publicação e de atividades sobre a existência lésbica. Então, essas epistemologias, elas germinam de grupos de estudos, né, de pesquisas sobre gêneros femininos, né, de racialidade, sobre sexualidades, que são majoritariamente vinculados às universidades, especialmente às universidades públicas, né, mesmo sem os investimentos, né, desde o golpe político de 2016, né, os grupos têm produzido, né, e os movimentos sociais também têm resistido, né, e a cena cultural também tem contribuído para essas produções. Então, nesse atual cenário, né, a produção dos saberes sobre lesbianidades plurais tem sido protagonizada principalmente por lésbicas intelectuais ou por ativistas que falam a partir do e sobre o universo lésbico, né? Que vai promover não só a visibilidade política, mas também teórica em relação à questão lésbica. E isso se constitui de uma forma interseccional, né? E eu compreendo, né, que essas produções, elas representam rasuras, né? Representam já resistência aos sistemas de poder normativos e de opressão, como a gente já falou, né, a heterossexualidade compulsória, o racismo, o patriarcado, que estão estruturados no Brasil, né? Então, a produção de uma epistemologia lésbica brasileira ou uma epistemologia sapatão, né, como propôs a Tânia Saunders, que vocês, inclusive, já tiveram contato com ela aqui, né? Isso revela, né, a construção de um pensamento crítico e emancipatório, porque traduz um posicionamento político, né? Se constitui numa transgressão mesmo ao sistema heteronormativo e à heterossexualidade compulsória, como é afirmado por Adrienne Rich, né, e a Oti Curiel. A Tânia Saunders, aliás, ela sugere, né, a construção de uma epistemologia negra sapatão como uma possibilidade de uma praxis humana libertária. Então, nesse sentido, a produção de um conhecimento para, né, e por lésbicas negras no Brasil, para além de promover a visibilidade para essa identidade política, também se constitui, né, numa estratégia anticolonial para enfrentar o racismo, enfrentar a lesbofobia, que impedem a expansão das sexualidades e das subjetividades lésbicas. Essa produção teórica que vem sendo gerada no Brasil, né, principalmente na última década, ela é influenciada por importantes pensadoras teóricas lésbicas contemporâneas, em que pese, né, algumas delas serem filiadas a perspectivas teóricas distintas, elas interseccionam bastante alguns posicionamentos. Então, dentro da perspectiva queer, né, a gente pode citar como influência a epistemologia lésbica no Brasil, a Judith Butler, né, que vem estabelecendo uma relação de intercâmbio, de produção de conhecimento no país, através do diálogo com as universidades e alguns movimentos sociais brasileiros, né, e que intermediaram suas vindas ao Brasil em momentos distintos. Por exemplo, a gente teve
o Desfazendo Gênero, que foi realizado aqui na Bahia, organizado pelo NUCUS, né, o Núcleo de Cultura e Sexualidade da UFBA. Eu faço parte também como pesquisadora da linha do LIF, né, que é a linha de lesbianidades, interseccionalidades e feminismos. Na organização, a Judith Butler veio, esteve aqui no Brasil, né, fez uma participação no seminário. Né? A gente teve também Sam Buxier, que é de nacionalidade francesa e que veio ao país em 2015, participou de diversas atividades extensionistas, de eventos na Bahia, em São Paulo, né? E em entrevista concedida aqui na Bahia para a revista Cadernos de Gênero, da UFBA, chamou atenção para o silêncio cultural, né, dentro do movimento lésbico, que não reverbera, né, a nossa experiência para além de nós mesmos, né, e que precisa ser rompido isso, né? É preciso disseminar para fora o conhecimento que é produzido sobre nós, por nós e sobre nós. A Tânia Saunders, né, ela também contribuiu bastante aqui, através da inserção dela como docente visitante no Brasil, e sinalizou que, apesar da visibilidade da existência lésbica produzida pela identidade sapatão, nós temos isso aqui no Brasil, né? Essa identidade sapatão, essa construção, essa identidade ela não está consolidada, né, de uma forma mais ampla. Né? Você não tem ainda essa comunidade lésbica consolidada fora da academia ou do ativismo no Brasil. Né? É preciso a gente estar em outros espaços que não só, né, dialogando com essas mulheres lésbicas, né, que não estão nem no ativismo e nem na academia. Então, a Julie Fauquet também é outra teórica lésbica francesa, ela também tem influenciado bastante a produção, né, lésbica, do movimento lésbico aqui no Brasil, né, com as produções dela, né, uma epistemologia lésbica que está em construção, e ela participou de alguns debates, participou do Enlésbica, Encontro de Lésbicas e Mulheres Bissexuais na Bahia, foi realizado aqui em 2017, e ela tem um estudo chamado Romper o Tabu da Heterossexualidade, Contribuições da Lesbianidade como Movimento Social e Teoria Política, que tem sido um dos trabalhos sociológicos, acho que mais atuais e importantes, porque fala sobre a lesbianidade, pensa a lesbianidade enquanto movimento social e prática política. Né? Então, entre as referências assim, mais clássicas presentes na produção lésbica brasileira, a gente pode destacar a Adrienne Rich, que eu já falei aqui algumas vezes, que é uma feminista lésbica materialista, e que, a partir das construções dela sobre a heterossexualidade compulsória e sobre o contínuo lésbico, ela também abordou o apagamento histórico da existência lésbica, e assim como a Tânia Navarro Swain, que é uma das primeiras intelectuais no Brasil a teorizar a lesbianidade no Brasil, elas refletiram sobre a lesbianidade se constituir numa forma de enfrentamento ao patriarcado, né? Uma perspectiva bem feminista. Então, essa compreensão ela também é partilhada pela Monique Wittig, que eu já citei no início da minha fala, né? Ela tem a predominância nas construções de lesbianidade no Brasil, especialmente na compreensão da existência lésbica como um posicionamento político na vida, né? E do feminismo lésbico como uma potência de enfrentamento à heterossexualidade compulsória, que para ela é entendido como um sistema político de opressão das mulheres. Então, para Wittig, né, a lésbica não é uma mulher, né? Porque não ser mulher é uma forma de tentar escapar das relações de poder masculino da sociedade patriarcal, das relações heterocentradas, das relações onde as mulheres estão sempre no lugar de apoio, né, no lugar subalterno nas relações com os homens. Então, quando ela diz que as lésbicas não são mulheres, ela está dizendo que ser lésbica é algo além das relações afetivo-sexuais entre mulheres. Porque, com exceção da Adrienne Rich, o pensamento lésbico compreendia a lesbianidade como sinônimo das relações afetivo-sexuais entre mulheres. Então, essa era a matriz teórica lésbica antes da Wittig e que faz refletir que o que é importante não são as práticas sexuais entre mulheres, que se autorreconhecem lésbicas, mas os encontros com elas. Né? E, para elas, o encontro afetivo sexual entre mulheres é poderoso, né, do ponto de vista político, porque justamente as mulheres que não dependem afetiva e economicamente dos homens,
na situação da conjugalidade heterossexual tradicional, elas podem se empoderar fora desse sistema patriarcal masculino. Uma outra influência importante, né, para a construção do movimento feminista lésbico, aqui no Brasil, principalmente, é o feminismo negro-lésbico, né, que tem influenciado bastante essa epistemologia lésbica que está sendo construída aqui no Brasil, especialmente a produção teórica da americana Audre Lorde, que, além de contribuir, né, com o pensamento interseccional, sustentou na teoria dela que a gente deve romper o silêncio e transformar esse silêncio em linguagem e ação através de um processo de vida criativa, né? Uma perspectiva muito interessante do ponto de vista cultural, né? E aí, vinculada à mesma perspectiva da Audre Lorde, a gente tem a Sheryl Clarke, né, que eu já tinha falado também, que ela vê a lesbianidade como uma política, né, como um modo de vida, como uma filosofia, né, como um plano vital. Então, ela compreende a existência lésbica como um posicionamento político, ao mesmo tempo que reconhece o feminismo lésbico como uma possibilidade de transtornar e de transformar o sistema de opressão das mulheres, que é a heterossexualidade compulsória. Então, a epistemologia lésbica no Brasil ela tem se apropriado ainda de estudos descoloniais, né? A Jussara falou bastante, essa foi a centralidade da discussão dela, e a gente tem algumas teóricas lésbicas importantes que têm trazido esse debate descolonial, como a Oty Curiel, né? A Oty, ela reflete sobre a lesbianidade feminina e ela compreende a lesbianidade feminina como uma posição política, né? Uma posição que implica entender a heterossexualidade como um sistema e um regime político, né? Então, ela pondera também a prática epistêmica e questiona, né, essa base da sociedade que é racista e que é capitalista. A gente tem ainda, né, no sul global, né, a gente tem aí o Derkes Spinoza, a gente tem a Doroteia Gomes Grijalva, né? A Grijalva, por exemplo, ela trabalha também a partir dessa perspectiva interseccional. Ela tem um texto muito bom que ela vai trazer uma compreensão sobre o corpo lésbico como um território político, que é dotado de memória e de conhecimento e que se torna um instrumento de descolonização patriarcal. A Grijalva é uma feminista lésbica, né? Ela possui uma perspectiva interseccional e ela compreende o corpo como esse território político, né? Como um instrumento histórico de descolonização patriarcal que é dotado de memória e de conhecimento. Então, ela vai se utilizar da experiência do corpo como uma possibilidade de visibilidade e de resistência lésbica, né? E aí ela vai narrar a experiência dela usando essa escrita dessa vivência dela como uma potência, né? Então, acho que a partir dessas leituras, né, a gente percebe o quanto é necessário a gente estimular e investir na produção teórica brasileira, né, lésbica, interseccional, a respeito da existência lésbica, né, da sua potência, né, como a Saunders tem sinalizado nas discussões que ela faz sobre isso, e ao abordar a importância, por exemplo, da construção de uma teoria negra brasileira. Então, é importante, né, que a gente construa uma teoria lésbica brasileira a partir das experiências que a gente vivencia, né, através não só das pesquisas, das atividades de extensão produzidas nas universidades, mas também visibilizando as experiências de mulheres que estão fora da academia, estão fora do ativismo, né? Por exemplo, de mulheres negras, lésbicas em situação de encarceramento, né? Esse foi meu objeto, né? Foi a minha discussão no meu doutorado, na minha pesquisa de doutorado. Eu fiz uma pesquisa com mulheres que se relacionam afetivamente e sexualmente com mulheres na unidade prisional de Feira de Santana. Marco, inclusive, foi da minha banca também, né? Então, é importante que a gente conheça também, né, essas experiências, que elas sejam visibilizadas e, a partir daí, também se construa um conhecimento, né? Que essas mulheres também possam participar dessa construção dessa epistemologia, né? Precisa que se garanta, né, que elas falem sobre as suas existências, né?
Eu estou falando do sistema prisional, é um exemplo, né? Mas tem as periferias, tem alguns trabalhos aí saindo, sendo discutidos, né? Algumas coisas sobre as lésbicas na periferia, né? Os movimentos de resistência, né? Então, é uma forma acho que da gente recuperar, né, o que a gente aprendeu com o próprio feminismo negro, né? Que constrói o seu saber, constrói uma teoria a partir das experiências cotidianas das mulheres negras, né, que não eram contempladas nas produções de outros feminismos brancos. Então, acho que é importante também, por exemplo, se pensar a cultura, né, na promoção de ações nesse campo, né? Várias autoras do feminismo lésbico trabalham com essa perspectiva, né? A Audre Lorde, por exemplo, era uma poetisa, né? A Wittig também, né? Então, a utilização da arte, da cultura, né, como uma ferramenta possível de construção dessa teoria lésbica, né? A gente sai só dessa produção de conhecimento da academia, né? Eu acho que é importante essa vinculação também com os movimentos ativistas, para que a gente construa uma teoria lésbica brasileira descolonizada, né? Embasada nas nossas existências, nas experiências múltiplas. Um exemplo, por exemplo, dessa perspectiva centrada na arte, na cultura, é um trabalho baseado na resistência cultural desenvolvido pela Tânia Saunders, eu não sei se ela falou isso aqui, né? Com artistas lésbicas de hip hop em Cuba. Então, para ela, ignorar essa esfera cultural é uma limitação de ferramentas que a sociedade pode utilizar, né, na sua participação democrática. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente considerar como é necessário, né, o uso dessas ferramentas, né, da gente se servir da cultura para se expressar, para produzir visibilidade, né, no próprio movimento, né, utilizar a arte na militância feminista lésbica, pensar, por exemplo, né, nas escrevivências, né, a metodologia utilizada pela Conceição Evaristo, que consiste nessa potência de escrever sobre as suas próprias vivências, né, ou sobre a sobrevivência, né. E isso já se fazia presente, por exemplo, na obra de Carolina Maria de Jesus, né? Inclusive Conceição Evaristo, nos contos dela, tem alguns contos que falam de relações lésbicas também, né? Ela é uma mulher lésbica. A Carolina Maria de Jesus, em especial no livro dela, Quarto de Despejo, né? Ela tem na obra dela essa coisa da escrevivência também, embora ela não tivesse denominado dessa forma, né? Isso mostra como é possível, né, que a escrita ela se torne uma ferramenta potente de resistência e de rasura do sistema, né? Então, acho que experiências como essas, elas vão de encontro à possibilidade da gente construir uma teoria própria, descolonizada, né, como proposto por Saunders, como foi reforçado, eu já falei por Boursier, né? Então, é importante a gente fortalecer a formação política, né, a ampliação dessa comunidade, especialmente por aquelas pessoas que estão às margens, né, que estão fora das universidades, estão fora dos movimentos de ativismo, né? E aí eu queria trazer um pouco, né, a experiência do LES, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Lesbianidades, né, que eu coordeno na UFRB, onde a gente procurou utilizar algumas ferramentas culturais no processo de promoção da visibilidade de existências lésbicas, né, que a gente considera precárias, como aquelas que são protagonizadas por mulheres negras, lésbicas, em situação de encarceramento, no Conjunto Penal de Feira de Santana, né? O local onde a gente realizou um projeto de extensão que a gente denominou Direitos Sexuais de Mulheres Negras Lésbicas em Situação de Encarceramento, né, que surgiu em 2011. Então, nesse projeto, a gente trabalhou inicialmente com mulheres em situação de encarceramento, né, mas independente da sua orientação sexual, e posteriormente com funcionários, através de oficinas formativas sobre gênero, raça e sexualidade. Num segundo momento, a gente promoveu oficinas no campo das artes visuais, com vídeo, né, e fotografia, e a gente procurou, com isso, empregar a arte como uma militância feminista, lésbica, né? Buscando extrapolar mesmo a universidade, né, e alcançar pessoas, né, que
são lésbicas e que estão à margem, né? Que não estão na universidade, que não estão no ativismo. Então, a gente realizou, né, a partir desse projeto, oficina de vídeo com um grupo de mulheres que se relacionavam afetivamente e sexualmente com outras mulheres na prisão e que produziram, como resultado final, um filme documentário, né, que elas deram o nome de É Sim de Verdade. Então, da elaboração do roteiro, né, a operação dos equipamentos de filmagem, de som, passando pela construção das falas, das personagens, tudo foi feito, né, por elas, né, pelas mulheres em situação de privação de liberdade. Posteriormente, né, ainda no campo das artes visuais, inclusive esse filme ele foi selecionado, né, para a mostra que já virou internacional, Cachoeira.doc, agora, e foi exibido como uma estreia, né, a gente fez um debate sobre o filme, foi uma coisa muito bacana, um reconhecimento muito bacana do trabalho delas. E, posteriormente, né, ainda nas artes visuais, a gente fez oficinas também de fotografia e, como produto, né, delas mesmas, né, a gente pôde ver a partir das fotografias, né, o desvelamento, né, dessas existências lésbicas na prisão, né? Então, a gente pode compreender, a partir dessas experiências, né, que a arte ela é uma forte possibilidade de expressão para as lésbicas, né, como potência de resistência, além de se configurar também como uma oportunidade de construção de uma prática docente, né, e discente, militante, né, na medida em que o LES ele vem agregando um grupo de pesquisadoras e estudantes lésbicas e bissexuais na sua maioria, né? Então, eu acho que é importante a gente reforçar, né, essa ideia da utilização das tecnologias, da arte, da cultura, de uma forma geral, como ativismo, né, e possibilidade das existências lésbicas se expressarem, né, de terem visibilidade, de serem resistência, de produzirem conhecimento sobre si, né, que eu acho que é o objetivo das teorias lésbicas contemporâneas. E aí eu queria falar um pouco, eu já falei de algumas autoras, né, lésbicas históricas, né, do qual as nossas produções elas buscam, né, beber dessa fonte, né? Mas no Brasil, contemporaneamente, algumas escritoras, a partir também de textos literários de vários gêneros, também têm contribuído para a construção dessa epistemologia lésbica no país. A gente pode falar, citar uma que eu acho que é um ícone, né? Embora muita gente hoje não conheça, é a Cassandra Rios, que foi considerada a primeira escritora lésbica brasileira a abordar o amor e a sexualidade entre mulheres. Ela foi uma militante também na arte dela, na obra dela, né? Então, através de romances de ficção, né, entre as décadas de 40 e as décadas de 90, ela teve as obras dela censuradas, recolhidas no período da ditadura, né? Ela foi perseguida, né? Só que o trabalho dela, né, resistiu, né, e buscou construir uma representação das lésbicas, né? Então teve um importante papel na construção de uma narrativa de enfrentamento a esse discurso heteronormativo da época, né, que reforçava fortemente o papel conservador de gênero para as mulheres, que tinham, né, por destino quase sempre o casamento e a maternidade. A Leila Mícolis, também uma escritora e poetisa brasileira, né, nos anos 70, nos anos 80, ela escreveu poemas também sobre o universo lésbico e publicou no ano de 1983, em coautoria com Herbert e Daniel, um dos primeiros livros, né, que trata teoricamente da lesbianidade, que é o Jacarés e Lobisomens, 2 ensaios sobre a homossexualidade. Ela também contribuiu na década de 70 com artigos para o jornal Lampião de Esquina, um jornal importante do movimento, na época, movimento homossexual, né? Tinham colunas também de mulheres, né, de lésbicas. Então, foi uma produção independente do movimento homossexual do Rio de Janeiro, teve distribuição no Brasil todo, e que contava não só com articulistas intelectuais de diversos estados do Brasil, mas também do exterior. Então, o jornal Esquina de Lampião, Lampião de Esquina, né, ele fez parte da primeira onda do movimento homossexual no Brasil, segundo a Facchini, né, e foi
um instrumento importante para a construção da autonomização do movimento lésbico no país e também para a estruturação de uma epistemologia lésbica brasileira, né? Teve várias colaboradoras, né, não só integrantes do movimento lésbico, mas também do movimento feminista, entre elas a Maria Luísa Reilborn, a Lélia Gonzalez, né, que contribuíram bastante com as reflexões delas nos campos da sexualidade e da raça, né, respectivamente. A gente pode citar ainda, né, na produção literária também, no Brasil, a Denise Portinari, foi uma intelectual carioca, que colaborou na produção do pensamento lésbico no Brasil, através da publicação dela, em 1979, de um livro chamado Discurso da Homossexualidade Feminina, né, onde ela realizou uma análise de diversos discursos sobre a lesbianidade, seja na música, seja em documentos institucionais, né, e outras fontes, que teve como mote a subjetividade e o desejo de lésbicas. Então, na atualidade, a gente pode citar, como eu já falei, a Conceição Evaristo, né? Ainda no campo da literatura, a Riane Leão, que é bem contemporânea, escritora, poetisa, né? Ela tem produzido reflexões para a construção de um pensamento lésbico através da poesia, né? Você tem também Cidinha da Silva, Raíssa Aires Green, Luiz Queiroz, Luciene Aparecida, Márcia Aires, Angélica Freitas, Natália Polesso, tem um livro maravilhoso que é o Amoras, né? E, por fim, a gente também não pode deixar de citar a Tatiana Nascimento, né, que vem também se constituindo como uma referência na produção da teoria lésbica negra brasileira, não só pela sua escrita resistência, né, de rasura da norma literária, né, ela tem uma forma de escrever bastante diferente da normativa, né, da linguagem, mas é importante também a gente citar a atuação dela como uma editora e fundadora, né, de um empreendimento editorial que vem publicando trabalhos de mulheres negras e lésbicas ou só negras, né? Então, acho que nos últimos 5 anos a gente tem produções bastante específicas sobre as lesbianidades no Brasil. Né? Essa invisibilidade, esse apagamento, né? Eu acho que isso aí ainda existe, né? Eu acho que talvez o que falta seja visibilidade a essas produções. Antes a gente não tinha realmente muita produção, hoje a gente tem mais produção e que precisa de mais visibilidade também, né? Então eu acho que essas produções atuais elas têm contribuído de forma bastante efetiva e significativa para uma construção da epistemologia lésbica contemporânea no Brasil, né? E o movimento lésbico feminista no Brasil tem uma grande contribuição. Eu acho que a gente pode citar, né, em ordem cronológica, a Tânia Pinaf, em 2015, publicou o livro História do Movimento de Lésbicas no Brasil, Lésbicas contra a Invisibilidade e o Preconceito, que é um registro muito importante, histórico da luta de mulheres lésbicas, né, que buscavam a garantia de direitos, o enfrentamento do preconceito, né, e estavam nesse processo de autonomização do movimento lésbico. A gente tem depois o dossiê do Sapatão e Revolução, né, organizado por mim, por Ana Cristina Santos, né, Negra Cris, de Alagoas, professora da UFAL, a Thaís Faria, né, que também é uma pesquisadora que está aqui na Bahia. Né, a gente organizou em 2017 esse dossiê na revista Periódicos, que é uma revista da UFBA do NUCUS, né, onde a gente trouxe diversos artigos de mulheres majoritariamente lésbicas, né, reflexões sobre as suas existências, sobre as suas resistências, a partir das diferenças, das interseccionalidades vivenciadas por essas mulheres. Né? Em 2018, a Ana Carla Silva Lemos e a Natália Cristina Cordeiro organizaram também, através da revista Cadernos de Gênero e Diversidade da UFBA, o dossiê Pensamentos e Resistências Lésbicas Feministas, né? Dialogando, né? Um dossiê importante também, que dialogou com teóricas clássicas contemporâneas dos movimentos lésbicos e que trouxe a resistência lésbica como um tema central, né? E que foi resultado da jornada sobre o pensamento lésbico e do curso de extensão sobre o pensamento lésbico contemporâneo, que foi organizado pelo coletivo Lesbi Bahia, né?
é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Maria Quitéria e o GIRA, né, que é um grupo de estudos feministas também da UFBA. Então, esse curso ele foi realizado em 2017, foi coordenado pela Bárbara Alves, que é do coletivo Les Bahia, é uma amiga querida, né, pelo professor Felipe Fernandes, do GIRA da UFBA, né, e buscou discutir, né, os pensamentos de autoras lésbicas de todo mundo, desde a década de 70 até a contemporaneidade, articulando, né, a UFBA, né, com os movimentos sociais lésbicos da Bahia, né. Em 2018, também foram lançados 2 livros, né, Lesbianidades Plurais, Abordagens e Epistemologias Sapatonas, e o Lesbianidades Plurais, Outras Produções de Saberes e Afetos, foram organizados por mim, pela Thaís, né, que também organizou o dossiê comigo, e pela Maiana Rocha Soares, que é professora também da UFOB, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né. E esses 2 livros, eles procuraram também criar um espaço de visibilidade teórica e política para as produções brasileiras sobre lesbianidade, né, estimulando mesmo, né, a produção de novos saberes sobre o universo lésbico no país. Então, todas essas iniciativas e produtos, né, acho que é aliado, né, a um crescente trabalho, né, de conclusões de curso, né, eu acho que Marco, né, tem orientado muita coisa, tem visto, né, muita produção sobre isso, né, dissertações, teses que são produzidas sobre a existência lésbica, né, isso tem se ampliado, né. Eu acho que tudo isso evidencia a estruturação de uma epistemologia lésbica potente que está em curso no Brasil, né. Então, eu acho que todas as autoras que eu mencionei aqui, elas têm construído, né, um arcabouço teórico importante para lidar com as sexualidades dissidentes, né, não apenas como reflexões teóricas, né, mas práticas como práticas políticas, né, que ajudam a reflexionar sobre o caminho teórico e político do feminismo lésbico, né. Então, acho que o feminismo lésbico ele traz contribuições muito importantes através, né, do demarcador de sexualidade e levanta questões independentes da orientação sexual, mostrando, né, como os corpos das mulheres, né, e homens eles foram sempre colocados a partir de papéis biologizantes, né, e dicotômicos, além das ferramentas culturais e ideológicas de controle, né? Então, o feminismo lésbico ele vai ajudar também a refletir sobre as lacunas do feminismo considerado clássico, né, no sentido de pensar mesmo sobre a sexualidade e o heterofeminismo, né, como foi questionado, né, por Monique Wittig, por Adrienne Witt, né, principalmente, né, mais recentemente por Judith Falquet, né, que reflete que a lesbianidade, através do pensamento sociológico, ela deve ser entendida não apenas como um movimento social, mas como uma teoria política, né, que traz questionamentos, né, estruturais, né, na prática política e sexual da lesbianidade. Então, a gente percebe que a construção da epistemologia lésbica brasileira, embora ela seja consubstanciada em diferentes perspectivas lésbicas já reconhecidas mundialmente, ela tem se alicerçado também em narrativas que são produzidas a partir das experiências vivenciadas por uma pluralidade de mulheres lésbicas no Brasil, né, em diversos estilos também, né, literários, né. Então, a gente considera importante, né, que essa teoria lésbica brasileira ela também seja, como eu já falei, construída por mulheres que estão à margem, né? Como eu citei o exemplo das mulheres que estão em privação de liberdade e que são potência, né, de rasura e de resistência a partir das suas narrativas, das suas ações, na luta pela sobrevivência diária, né, nas instituições, na rua, né, trabalhando como trabalhadoras informais, né, que principalmente quando tem uma performatividade mais masculina, são mais alijadas também do mercado de trabalho, né? Então, eu acho que essas experiências de vida, né, elas são importantes, né, para a gente conhecer, serem disseminadas e serem formas de rasura, né, dessa cultura masculina, branca, heterossexual, cristocêntrica, que está aí, né, que tenta submeter as mulheres, né, à obediência.
Então, eu acho que nesse processo, né, a gente pensa que essas mulheres da periferia, né, as mulheres que estão em situação de encarceramento, né, que são lésbicas, elas representam, por exemplo, essa figura subalterna, que é a Spiva que fala, né, que inclusive a Sara também citou aqui, que é silenciada, interpelada, né, ou que é intermediada, né, que é tutelada, que é silenciada, né. Então, acho que é importante que algumas ações, né, elas possibilitem, né, essas falas, né, a gente conhecer essas experiências e que essas experiências elas construam uma epistemologia sapatão, né? Então, eu acho que são grandes, né, os desafios, né, na construção de uma epistemologia lésbica, seja na academia, eu acho que seja nas periferias, né, seja no ativismo, né, mas eu acho que é importante a gente, esse nosso papel, por exemplo, enquanto docente, de estimular essas produções, né, nas orientações dos trabalhos que a gente orienta, na constituição dos nossos grupos de pesquisa e de extensão, e a partir da extensão também, né, a gente levar essa discussão para outros espaços, né, para que a gente saia um pouco, né, desse lugar, né, tanto do feminismo, do ativismo, da academia, de falar só para a gente, né, mas que a gente consiga reverberar, né, outras existências também.